Bom dia, meninos! Hoje a gente vai iniciar então a nossa revisão para a prova na próxima segunda-feira. A matéria que a gente vai estudar, a matéria que vai cair na prova, será o Renascimento, que é algo que eu já venho explicando para vocês desde o início do ano. Então, primeiramente, eu quero que vocês analisem o significado da palavra renascimento. Renascimento quer dizer que algo renasceu. O que renasceu? Renasceram, então, as ideias ou os valores da Idade Antiga, né? O conhecimento clássico da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Lembrando que a história é dividida em Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. O Renascimento ocorreu durante a Idade Moderna após a Idade Média. Os valores que serão, então, colocados em destaque durante o Renascimento, que vai renascer, serão os valores clássicos da Idade Antiga, que é da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Então, haverá uma revalorização daqueles valores que existiam na Idade Clássica, né? na Grécia Antiga e na Roma Antiga. Meninos, prestem muita atenção no que eu vou falar com vocês aqui. O Renascimento ele vai ocorrer durante os séculos XIV ao século XVI e vai acontecer primeiramente na Península Itálica. Por isso que eu coloquei aqui para vocês pioneirismo italiano, quer dizer que foi na região onde hoje se encontra o país Itália que ocorreu esse renascimento. Mas prestem muita atenção porque nesse período aqui ainda não existia a nação Itália. Existiam várias províncias ou repúblicas que formavam a Península Itálica, que será nessa região onde vai ocorrer esse renascimento. Mas por que aconteceu primeiramente na Itália, né? Na Península Itálica? Primeiro porque a Península Itálica ficava numa região que recebeu a herança greco-romana, ou seja, a herança dos gregos e da Roma Antiga. Meninos, durante toda a Idade Média, o pensamento voltado para valores humanos ficou muito restrito. A igreja dominava todo o conhecimento durante a Idade Média. Então, ela não aceitava alguns valores humanos que até então eram aceitos pelas sociedades gregas e romanas, né? Durante a Idade Antiga. Então, a igreja começou então a valorizar algo que ficou conhecido como teocentrismo, Deus no centro do universo, tudo era explicado a partir da vontade de Deus. Eu já falei isso com vocês, né? Tudo era vontade divina, um castigo, uma bênção. Então, tudo era explicado a partir do que Deus queria. E não havia desenvolvimento científico naquela época para poder explicar de outras maneiras. Entender isso aí? Os pensadores renascentistas, eles criticavam esse domínio da igreja, essa visão da igreja. E aí, então, eles passaram a revalorizar aquelas ideias lá da Grécia Antiga e da Roma Antiga. E então, a Península Itálica, no caso, recebeu toda essa herança dos gregos e romanos. E aí, então, os pensadores renascentistas, eles passaram a revalorizar essas ideias. Outra questão aqui, que eu coloquei para vocês, que explica o pioneirismo italiano, é a questão das cidades comerciais da Itália. Gênova e Veneza eram cidades portuárias, né, que tinham contatos com outras regiões, por exemplo, do Oriente Médio, e aí então eles faziam comércios. E essas cidades elas começaram a ficar muito ricas. Por quê? Elas passaram a ser cidades comerciais que passaram a receber pessoas de vários lugares, né, da Europa e do Oriente Médio. E aí então elas passaram a ter um desenvolvimento maior e a valorizar algo que ficou chamado como Renascimento. O contato com o Oriente, como eu coloquei para vocês aqui, foi muito importante, porque enriqueceu essas cidades. Por quê? O enriquecimento de cidades italianas facilitou o Renascimento. Vai ser o que eu vou explicar agora para vocês. Porque, segundo o pensamento naquela época, para o Renascimento existir, deveriam haver pessoas que investissem nas artes renascentistas, né? No caso aqui, os mecenas. Mecenato é a prática onde pessoas ricas, elas vão financiar, lembram disso aí? Elas vão financiar as artes, né? E a literatura renascentista. Então, todos os artistas renascentistas serão financiados pelos mecenas.
Os mais ricos mecenas da Itália são os Sforza, lá de Milão, e os Médicis, de Florença. Então, essa relação entre mecenato e os artistas vai dar, então, a ideia do que é o Renascimento. O Renascimento será, então, financiado pelos mecenas, né, pelo mecenato, e grandes artistas, então, entrarão em destaque nesse período. Por que os mecenas, por que essas pessoas ricas financiavam esses artistas? Era para ter prestígio. Quanto mais artistas eles financiavam, mais prestígios eles tinham. Nessa época apareceu um cara chamado Leonardo da Vinci, aquele que pintou a Mona Lisa. Então, ter a imagem de Mona Lisa, ter a imagem pintada por Leonardo da Vinci, era algo que deixava uma pessoa em uma posição superior a outras, né? Então, por isso que eles financiavam esses artistas. Agora eu quero que vocês só compreendam a questão do pioneirismo italiano. Então, essas são as razões para o pioneirismo italiano, a herança greco-romana, as cidades comerciais e o contato que as cidades comerciais tinham com o Oriente. A prática do mecenato que ocorria na Itália, né? Essas famílias famosas aqui que eram mecenas, os Sforzas e os Médicis, Sforzas em Milão e os Médicis em Florença. E a relação entre mecenato e artistas. Os mecenas, no caso, eles financiavam esses artistas. Quanto mais obras desses artistas renascentistas eles tinham, mais prestígios eles tinham diante da sociedade. Dando continuidade à nossa explicação sobre o Renascimento, hoje a gente vai falar sobre os artistas renascentistas, os principais. Então eu coloquei para vocês aqui, dentre os principais, temos Dante Alighieri. Dante Alighieri será o autor da Divina Comédia. Nesse livro, ele retrata sobre a perspectiva humana como seria o inferno. Então toda essa visão que nós temos de inferno como lugar de tortura, de fogo, foi dado para nós pelas descrições de Dante Alighieri em sua obra A Divina Comédia. Outro artista muito importante durante esse período renascentista é Maquiavel. Maquiavel será o autor do livro O Príncipe. Esse livro é muito usado por advogados, por governantes, porque Maquiavel escreveu esse livro para um governante de sua época, dando conselhos de como ele deveria governar. Segundo Maquiavel, não importavam os meios como esse governante governava. E essa frase muito famosa que diz os fins justificam os meios, não é de Maquiavel, mas ela descreve muito bem a ideia que Maquiavel passava nesse livro. Segundo ele, um governante devia ser mais temido do que amado. Era melhor que um governante fosse odiado do que amado demais, porque assim o governante ele poderia dominar melhor o seu povo, ter mais autoridade sobre o seu povo, causando certo temor a estes. Dando continuidade aqui, outro artista muito importante durante esse período do Renascimento é Michelangelo. Michelangelo, além de ser escultor, também era pintor, um pintor muito famoso. Lembra que eu falei com vocês que alguns papas financiavam artistas renascentistas para pintarem igrejas, fazerem obras, né, esculturas dentro das igrejas? Michelangelo, ele fez algumas obras sacras, ou seja, algumas obras sagradas. Por exemplo, Davi. Sabem quem é Davi? Lá no Antigo Testamento fala sobre Davi. Ele fez então uma imagem em tamanho real, em tamanho muito grande, de Davi. É uma escultura perfeita. Eu já mostrei essa escultura para vocês aqui. Então, é uma escultura perfeita, com todos os detalhes humanos que, segundo aquela época, passavam, né? Esses valores humanistas lá da Grécia Antiga e da Roma Antiga. Também pintou os afrescos que se encontram na Capela Sistina. Aqueles afrescos que retratam a origem da vida, né? Na Capela Sistina. Ele pintou tudo aquilo ali. Outro artista também muito famoso nesse período é Rafael Sanzio. Tanto Michelangelo como Rafael Sanzio tinham muito detalhes em suas obras, ou seja, eles valorizavam muitos detalhes, eles tinham a questão da perspectiva, de retratar tudo a uma maneira mais humanizada, uma maneira mais real. Um artista muito famoso que vocês conhecem muito bem é Leonardo da Vinci, que eu já falei, que foi o autor, o pintor de Mona Lisa.
Leonardo da Vinci era tudo um pouco, era físico, matemático, historiador, filósofo. Ele tinha muitos conhecimentos, ele tinha muitas habilidades. E entre essas habilidades, né, ficou conhecida na habilidade da pintura, além também de ser um grande inventor. Muitos inventos modernos seguem as ideias de Leonardo da Vinci. Mais curiosidades sobre isso vocês podem pesquisar. Mas ele pintou uma obra que é muito enigmática, é muito famosa pelo mistério, né? Mona Lisa ou a Gioconda. Mona Lisa tem um mistério. Quando você olha para ela, em alguns momentos você acha que ela está sorrindo, em outros momentos você acha que ela está séria. Então, e também tem aquela questão de, dependendo do lugar que você vai se movimentando, parece que os olhos de Mona Lisa te perseguem. Então tem todo um mistério em torno de Mona Lisa. Quem seria Mona Lisa? Alguns dizem que era o próprio Leonardo da Vinci, que ele se pintou como mulher. Aí eu já não sei, né? Mas tem várias questões que falam que Mona Lisa era a mulher de um rico comerciante da época, né? Se chamava Gioconda. Então tem toda uma história em torno de Mona Lisa. Vocês pesquisaram sobre isso aí numa das atividades que eu passei para vocês. E também tinha um artista chamado Donatello. Presta atenção nisso aqui. Rafael, Michelangelo, Leonardo, Donatello, lembra alguma coisa para vocês? Já ouviram esses nomes? De novo, Rafael, Michelangelo, Leonardo, Donatello são os nomes das tartarugas ninjas. Uma curiosidade, né? Esse desenho aí criado durante os anos 80 e 90, segundo os autores desse desenho, os nomes das tartarugas ninjas, quando lá o mestre Splinter, aquele rato, ele adota essas tartarugas, ele dá o nome dos principais artistas renascentistas, os mais famosos, que são Rafael, Leonardo, Michelangelo e Donatello. Só um nível de curiosidade aí para vocês lembrarem os nomes desses artistas. Preste atenção agora nas características principais do Renascimento. Vocês devem estar se perguntando o que é isso aqui? Lassicismo, tropocentrismo, acionalismo. Não faz sentido para vocês até então, né? Mas eu vou colocar para vocês aqui, antes de lassicismo, o C. Então agora vamos formar a palavra classicismo. Classicismo vai dar a ideia, né, da perspectiva de que o Renascimento ele traz uma revalorização, um renascer das ideias clássicas que existiam na Roma Antiga e na Grécia Antiga. Lembram disso aí? Então, as ideias clássicas, o classicismo será um ideal muito importante para o Renascimento. Antes aqui de tropocentrismo, temos a letra A, que vai dar então a palavra antropocentrismo. Antropo, homem, centrismo, centro. Homem no centro das ideias. Isso aí vai se contrapor à ideia que existia lá na Idade Média de teocentrismo. Teocentrismo, teos, Deus, centrismo, centro. Deus no centro de todas as ideias do universo. Essa ideia de antropocentrismo, colocando o homem no centro do universo, vai se contrapor à ideia que a igreja passava de que tudo era explicado a partir de Deus. Não, agora as ideias humanas deveriam ser valorizadas. Então, isso aqui vai estar muito presente, esse antropocentrismo vai estar muito presente no Renascimento, que vai também ter dentro desse Renascimento um movimento chamado humanismo, que vai dar muito valor ao antropocentrismo. Mais uma palavra aqui que está meio sem sentido, vou colocar o R aqui na frente, que vai formar a palavra racionalismo. As ideias do Renascimento passam a ser racionais. Segundo os pensadores renascentistas, o homem da Idade Média ele não pensava com racionalidade. Tudo era explicado a partir de Deus, né? Se uma planta nascia, era Deus quem tinha permitido. Para nós religiosos isso não está muito errado, não. Mas só que eles ignoravam, durante a Idade Média, a igreja ignorava as ideias científicas que explicavam também esse nascimento de uma flor, o nascimento, né, as doenças que existiam, né, eles não deixavam a ciência se desenvolver. A partir do momento em que o Renascimento dá a ideia do racionalismo, onde as ideias vão ter que passar a ser valorizadas num pensamento mais racional, fora dos mitos, né, ou das ideias da igreja, do teocentrismo, passa então a valorizar
estudos mais científicos, estudos mais racionais para explicar muitas coisas que antes eram explicadas só pela igreja. Dando continuidade, aqui, ó, outra característica muito importante do Renascimento é o individualismo. Agora o homem passa a ser visto como indivíduo e cada indivíduo tem a sua importância ali na sociedade, né? Esse individualismo vai ser muito importante durante o Renascimento, porque cada um vai ser visto como individualista. Não é uma questão de defeito, não. Cada ser humano tem que ser visto em seu individual e tem que ser respeitado no seu individualismo, no caso. Dando continuidade, outra característica vai ser o naturalismo. Todas as esculturas, até mesmo as obras de pinturas, as obras escritas, né, a literatura, vai valorizar o que é natural. A gente vai ver muitas esculturas ou muitas pinturas que vão retratar como o ser humano é de verdade, né? A gente percebe na obra de Michelangelo, tanto na obra da pintura quanto na escultura, ele ter preocupação de mostrar como que é a estrutura do ser humano. Natural mesmo, como que é o ser humano. Até mesmo tem algumas obras que mostram algumas pessoas cheinhas, né? E mostram também a estrutura corporal do ser humano do jeito que é. Por isso que eles estudavam muito o corpo humano naquela época. Segundo alguns dizem, muitos artistas dissecavam cadáveres para poder fazerem as suas obras idênticas ao que o ser humano era, né? Na verdade. Então, isso aí é o naturalismo, é pintar tudo da forma natural. Natureza, né? O ser humano em sua forma real, isso aí vai ser o naturalismo. O hedonismo, aqui temos o H na frente, o hedonismo são os prazeres, mas aí não são só os prazeres da carne não, tá? A igreja condena até hoje a questão dos prazeres da carne. Só que esse hedonismo falava de prazeres múltiplos, prazeres como, por exemplo, você ter prazer de comer algo que é gostoso, ou de você ouvir uma música bonita, o prazer de você olhar para uma escultura, para uma obra de arte bonita. Então, os prazeres serão valorizados durante o Renascimento. E por último, temos o otimismo, a ideia de que tudo vai ficar bem a partir do momento que você vê uma obra bonita, que você pensa no futuro. Então, na Idade Média tinha muito uma questão de meio que depressão, né? As pessoas eram muito julgadas pela igreja naquela época, não tinha muita perspectiva de vida. Agora, com o Renascimento, eles vão valorizar a questão do otimismo. A pessoa vai pensar mais na vida dela, na alegria, né? De pensar mais no futuro, do que vai acontecer daqui para frente. Se vocês perceberam, isso aqui é meio que um anagrama, né? Vai então de cima para baixo, vai formar a palavra carinho. É o carinho que eu sinto por vocês, é o carinho que eu dou para vocês ao explicar essa aula, e com todo o carinho então do mundo, que eu tenho muita saudade de vocês, e até a próxima aula. Boa prova para vocês, tá bom?